Senhor, meus queridos, guia aqui, mais uma pré-aula aqui hoje, lição de número 4, a fé cristã e o conhecimento científico. Nós vamos falar hoje no texto de dia, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que é aparente. Síntese, a fé cristã não é contrária a saber ao avanço científico. Entretanto, não podem os aceitar nenhuma teoria ou conceito que tem finalidade de desacreditar a existência de Deus. O objetivo é explicar o que é racionalismo, mostrar a importância da ciência, destacar a ciência e a fé cristã. O texto que foi usado foi Isaías e Romanos. Eu vou passar aqui, que eu quero ir aqui. É incomum ouvir entre os crentes que o avanço da ciência pode causar danos à fé cristã e que não há espaço para a ciência dentro das escrituras sagradas. Entretanto, veremos nesta lição que a ciência e a fé não são inimigas. O racionalismo e a fé cristã. Falar sobre racionalismo. Ser racional, saber o que significa. Como nós podemos definir o racionalismo? Eu trouxe aqui comigo a liçãozinha para estar lendo, mas eu trouxe o versículo de 1 Reis, capítulo 4 e 29, que diz assim, ó: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, com a areia que está na praia do mar. Quando nós estudamos a antropologia, nós vamos entender que nós somos tricotômicos, alma, corpo e espírito. Mas algumas filosofias dizem que nós somos dualistas, nós não temos esse espírito, nós não somos seres cientes, não somos seres cientes, nós somos seres sem essa ciência, sem esse conhecimento. Só que nós vamos ver que quando Deus soprou nas narinas de Adão, ele entregou esse conhecimento a Adão. Porém, quando nós vamos ver ele dando nome a todas as coisas, quer dizer que ele carrega essa ciência, ele carrega esse conhecimento e ele foi desenvolvendo esse conhecimento dentro do jardim. Só que, infelizmente, com a queda, houve essa limitação. E alguns filósofos acreditam que, então, Deus ele não entrega a sabedoria, ou que nós não temos essa sabedoria que está na Bíblia Sagrada. Mas nós vamos ver aqui Deus entregando para Salomão essa sabedoria. E nós vamos ver isso como? Nós vamos saber então em Hebreus que ele teve sabedoria que excedeu ao conhecimento egípcio. Nós vamos ver aqui um conhecimento entre um pedido de Salomão para Deus, que Deus se revela para Salomão e pergunta: o que você quer? Ou o que você tem a me pedir dentro de um sonho? E Salomão pede sabedoria para Deus para entrar e sair do seu povo. Quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu pedi para Deus. Eu amei muito a vida de Salomão, porque me chamou muita atenção. Uma pessoa que foi rica, filho de pai rico, pedindo para Deus conhecimento, sabendo que podia ter acesso a 2 vezes, a 3 vezes o que o seu pai tinha, vencer 3 vezes as guerras que o pai dele teve, né? Pedir soberania acima do que Davi teve. Ele simplesmente disse para Deus: eu quero ter sabedoria para poder entrar e sair do seu povo. Como é que nós vamos ver Salomão quebrando a racionalidade? Nós vamos ver Salomão dentro com 2 mães à sua frente, e uma tinha dormido sobre seu filho e a outra tinha roubado seu filho, e de repente Salomão diz assim, ó: corta o filho ao meio e dá metade para cada uma. Ali nós vamos ver a sabedoria de Deus manifesta dentro dele, dizendo: olha, eu sei que o amor verdadeiro de uma mãe é capaz de não aceitar a morte do filho. Então nós vamos ver estratégia de Deus dentro do coração de Salomão. Quando nós vamos ver filósofos falando sobre racionalidade, eles limitam essa sabedoria. Eles limitam esse conhecimento, eles limitam Deus na sua ciência. Quando nós vamos ver que Deus criou todas as coisas e o homem não consegue explicar Deus. Por isso que nós vamos entender pessoas que se levantam com argumento tentando tirar essa propriedade de Deus.
tentando tirar Deus como criador do seu lugar original, ou do seu lugar primário, ou do lugar que ele sempre esteve. Eles querem tirar Deus de lá e transferir esse ato a Deus. Só que aqui nós precisamos tomar cuidado, você professor. Você precisa lembrar os seus alunos que Deus, mesmo a ciência vendo toda a criação como algo complexo, Deus fez tudo algo simples, tanto que ele deu direito ao homem de participar da criação, dando nome ao que ele criou. Isso quer dizer que Deus ele consegue dividir até mesmo o seu serviço. O homem já não. O homem ele precisa ser honrado por tudo que faz, ele precisa de glória por tudo que faz, ele precisa ser ovacionado por tudo que ele faz, ele precisa de aplauso por tudo que ele faz. Deus já não. Deus ele diz, olha, eu sou tão humilde a ponto de deixar você participar de tudo que eu crio. Dá nome às coisas. O homem já não. Eu criei, eu dou nome, eu dou data e eu vou patentear. Porque eu não quero que ninguém diga que outro criou, senão eu. Aqui você vê Deus então quebrando esse argumento e dizendo, olha, eu entrego sabedoria suficiente para você exceder o conhecimento daqueles que dizem que são deuses. Quando você reconhece Deus sobre todas as coisas, você acaba com o racionalismo, com a razão para si mesmo. Você não coloca a razão em si, você coloca a razão em Deus. Na última lição vimos isso. Como definir Deus como razão de tudo? Quando nós entendemos que Deus ele não é somente Pai, Ele é Criador. Que Ele não é só Criador, mas que Ele é Pai. Ao mesmo tempo que Ele cria, Ele consegue dividir aquilo que Ele criou. E ao mesmo tempo que Ele é dono de tudo isso, Ele consegue dividir com aquele a quem Ele criou. Quem é que consegue isso? Senão Deus. É onde então Ele divide conosco o seu conhecimento. É onde nós acabamos com o racionalismo, filosofias que tentam desconstruir aquilo que Deus constrói através de nossas vidas. Você não faz parte disso. Você não faz parte disso. Você faz parte de um Deus que é capaz de dividir todo o conhecimento com você. Estude racionalismo para entender quais são as limitações que o homem tenta colocar em Deus. Mas estude a Deus para entender que Deus não é limitado ao homem, mas que nós, sem conhecimento, limitamos a Deus. Então aqui a ciência tem a sua importância. Nós também não podemos tirar isso de Deus. E aqui eu quero trazer um estudo. Uma vez eu fui fazer um estudo aprofundado sobre as 10 pragas. Uma mensagem que eu ministro até hoje fala sobre o plano perfeito de Deus. Aos nossos olhos, o plano perfeito de Deus não é perfeito. Porque nós questionamos Deus no deserto, questionamos Deus no vale, questionamos Deus no lugar de descanso, no querite, questionamos Deus até mesmo quando Ele nos entrega lugar de honra. Quando sentamos num lugar de destaque, nós perguntamos a Deus, por que eu não estou naquele destaque? Eu queria estar lá, não nesse aqui. Só que quando oramos para chegar nesse, nós esquecemos da nossa oração. Por quê? Porque Deus nos move conforme nós somos gratos. Deus não nos move quando nós buscamos capacitação. Aprenda isso. Deus nos entrega lugares quando nós somos gratos para estar naquele lugar. Sou grato por ser auxiliar. Sou grato por ser diácono. Sou grato por ser presbítero. Sou grato por ser evangelista. Sou grato por ser pastor. Mas antes de receber um título, sou grato por ser filho. Sou grato por ser chamado servo. Sou grato por ser chamado de amigo. Ou melhor dizendo, sou grato pela oração sou digno em fazer a oração que o Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu. Sou grato. Consigo fazer essa oração com o meu coração em paz. É onde eu e você precisamos entender que Deus ele é soberano a tudo. E a ciência consegue provar que Deus existe. Como? Houve um diálogo entre 2 egípcios. E esse pergaminho foi encontrado pelo estudioso Dr. Ehrman, um papiro.
Vou ler aqui, ó, um egípcio, o papiro de Upuer, descoberto em Mênfis, Sácara, no Egito, foi comprado por Giovanni Anastasi. Escreve aí, Giovanni Anastasi. 1780, ele viveu até 1860. Um rico mercador nascido em Damasco, na Síria, que tinha o hábito de comprar antiguidades. Ele comprou um pergaminho. Nesse pergaminho, o que estava escrito? Vai lá, dá um Google lá, e você vai ver que a narrativa que aconteceu durante as 10 pragas, um egípcio narrou a um familiar dele do lado de fora do Egito. E você consegue ver a ciência provando que Deus existe. Como? Na prova de carbono e na prova da celulose do papiro. A datação mostra que foi durante o acontecimento do Êxodo. Aí é onde nós começamos a ver que a ciência ela tenta complicar o ser humano a não definir a sua existência a partir de Deus. Mas ao mesmo tempo ela prova que Deus é a prova que tudo existe. Era para dar um aleluia agora. Êxodo 3:9 diz: E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. A Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó para provar a sua soberania. Quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber que Deus, ele é lindo em tudo. Que ele é perfeito em tudo. Só que Deus, ele também é soberano em tudo. Nós precisamos entender que Deus, ele é um Deus amoroso, mas ele é um Deus justo. Ele te diz sim, mas ele também te diz não. E nós precisamos estar prontos para o sim, mas nós também precisamos estar prontos para o não. É onde você, professor, precisa discipular os seus jovens para estar pronto para o não. Coloquei uma frase essa semana nas minhas redes sociais. Pare de preparar o futuro para o seu filho. Prepare o seu filho para o futuro que espera ele. Não adianta ele chegar num futuro estabilizado e ele não tem estabilidade para o futuro que espera ele. Porque ele vai ter guerras que você não viveu. Quando você lê a história aos Hebreus, você vai começar a ler a primeira página e ver que muitos leram a história e tentaram viver do passado e erraram. Inclusive Hitler. Estudou a história da guerra, mas quando foi viver a guerra dele, perdeu. Glória a Deus por isso. Porque o seu feito foi horrível. Mas nós também praticamos a mesma coisa. Por quê? Porque a única história e o único argumento que é capaz de nos entregar a vitória, nós não estudamos. Ou não nos dedicamos a estudo. Então nós precisamos, professor, motivar os nossos jovens a estudar a Bíblia. Não para aplicar nos outros, mas para aplicar em si. Quando deixamos de ler a Bíblia como ferramenta pessoal, como bússola pessoal, e começamos a ler a Bíblia como indicação a terceiros, quando começamos a transferir a obrigação para os outros, nós deixamos de praticar a obrigação que é nossa. Então nós nos desviamos. Aí nós vamos ver que a ciência prova a existência de Deus. Como? Dá um Google lá. Giovanni Anastasi comprou um pergaminho que relatava os acontecimentos que estavam no Egito. Diálogo de Upuer. Esse pergaminho está em um museu na Europa. Como que Deus não existe? O homem tenta provar a não existência de Deus, mas precisa se dobrar que tudo existe por causa de Deus. A ciência e a fé cristã. Eu deixei esse versículo ali no tópico anterior, porque quando Deus chamou Moisés, nós vamos ver a opressão que o povo está vivendo. Mas quando Deus tira o povo do Egito e entrega
e entrega a eles uma promessa, nós vamos ver que quem vive essa opressão por causa das suas próprias escolhas é o povo egípcio. Por cumprimento de palavra. Nós precisamos entender que Deus, Ele cuida de nós de uma maneira perfeita. Só que o perfeito para Deus não é perfeito para nós. Então aprenda a viver os nãos de Deus sobre a sua vida. A ciência e a fé cristã. Mateus 24:35 diz assim, ó, céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando você começa a estudar a Bíblia e você passa de uma introdução para uma exegese, ou uma exegese do texto, ou uma exegese bíblica em geral, tentando organizar a Bíblia para você entender, você encontra ali 7 dispensações. Nós que somos pentecostais, nós começamos a entender que há 7 dispensações, e dentro dessas 7 dispensações, 6 nós vivemos. Estamos na dispensação da graça. Como que eu entendo isso, Guilherme? Quando eu começo a olhar para a Bíblia como cumprimento de palavra. Olha só as lições, dentro dessas lições, eu já dei ferramentas e argumentos para você continuar se esforçando a ter uma vida com Deus. Primeiro, tem a Bíblia como bússola. Tem a Bíblia como argumento pessoal. E tem a Bíblia como calendário de vida. Bíblia como calendário de vida. Tudo que está na Bíblia se cumpriu até aqui. E continua se cumprindo. O Mar Morto está tendo vida. Lugares onde haveria seca, está em seca. Por quê? Porque a Bíblia diz. Tudo que está na Bíblia se cumpre. Como que eu vou crer que a Bíblia se cumpre? Jesus disse, céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus diz que a terra, que haveria um limite, a terra haveria uma vida útil. E essa vida útil está se cumprindo, a ciência se dobra a isso. Mais uma vez. Nós estávamos em um tempo de aquecimento, agora nós estamos em um tempo de ebulição. A terra não está só mais superaquecida, agora ela está fervendo. Quando você entende, quando você para aprender as dispensações, o tempo de cumprimento da palavra de Deus. Nosso professor de teologia, Sandro Barcelos, deu uma das aulas no nosso curso de missiologia. E nós, em um debate, nós conversamos sobre a dispensação, sobre em qual tempo estamos e qual tempo estamos vivendo e qual o cumprimento desse tempo. Nós precisamos entender esse relacionamento entre nós e a palavra, não é somente para avanço, e sim para cumprimento. Nós não podemos usar a Bíblia somente para prosperar, somente para obter milagres, e sim para permanecer tendo uma vida de milagres. Nós precisamos confessar a Cristo, crer que Cristo existe. E aqui eu dei 2 exemplos da existência de Deus e dois exemplos que a ciência se dobra a Deus e até mesmo a filosofia. Você, professor, motive os seus alunos a crer na existência de Deus, trazendo definições bíblicas e cumprimentos de teses científicas de acontecimentos bíblicos, a arca, o papiro. Nós precisamos entender que a Bíblia está se cumprindo e crer que esse cumprimento é para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora em nossos dias alguns cientistas não aceitam a fé cristã, nós continuaremos crendo no poder criativo do nosso Senhor. Você precisa entender e crer que Deus existe. Como que eu vou crer e entender que Deus existe? A partir da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? Comportamento contínuo ou renovação da minha mente. Procure aplicar, professor, nos seus alunos, de maneira que os seus alunos tenham motivação. Que motivação é essa? Sede e fome, por buscar a face e conhecimento da palavra de Deus. Aqui eu concluo, motivando você a estar na aula 5 e 6 e até o final deste trimestre comigo.
você que tem interesse em crescer no conhecimento. Motive outras pessoas. Compartilhe esse canal, comente. Aqui também tem conhecimento e subsídio para as crianças e para os adultos, para outros departamentos. Curte, compartilha, se inscreva e motive outras pessoas a entrar no canal da EBD Educacional. Que Deus abençoe a tua vida.